Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Daniela e a aula de hoje será sobre o capítulo 3, os primeiros povoadores da Terra. Para a gente iniciar esse capítulo, eu queria chamar a atenção para vocês sobre as realizações humanas. Então, o homem, com a sua inteligência, com as suas habilidades, ele foi capaz de fazer os meios de transporte, construir estradas, prédios, os computadores, celulares, robôs, ou seja, muitas invenções ali foram criadas para poder suprir as necessidades humanas. Só que todas essas coisas boas, né? O homem ele não faz só coisa boa. Infelizmente ele faz coisa ruim também utilizando a própria inteligência. Vamos lá. O homem ele foi responsável aqui por desastres como a poluição dos ares, a poluição das águas, a mortalidade dos animais, o lixo, todo o lixo que o homem acaba criando ali e não dá a devida importância para isso. Ou seja, a gente vive num mundo aqui, ó, que está sobrecarregado, um mundo que a gente está sofrendo alterações climáticas por causa do quê? Dessa própria inteligência do homem. Então, o homem, sim, as habilidades, a inteligência é capaz tanto de construir como de destruir. Mas você fala, né? Esse homem que faz há tão pouco tempo que está aqui na Terra, como é que ele surgiu? Né? Quando ele surgiu? Onde ele surgiu? Será que a aparência dele era a mesma desse homem atual? Como é que será que esse homem se espalhou na Terra? Então, são essas e outras perguntas que a gente vai tentar responder agora nesse capítulo. Vamos lá? Existem hoje, tá bom? Duas explicações diferentes para a origem do universo, da vida e do homem. Uma explicação é uma explicação religiosa e outra explicação é uma explicação científica. A gente vai ver primeiro a explicação religiosa, tá bom? A explicação religiosa ela é conhecida como criacionismo. Segundo o criacionismo, tá bom? A origem do universo, da vida, se baseia o quê? Na fé. Para os criacionistas, tudo, tá bom? Teria sido o quê? Criado por uma entidade superior sobrenatural, ou seja, por um Deus. A mais conhecida narrativa criacionista, tá? Faz parte da tradição judaico-cristã, preservado que no Antigo Testamento da Bíblia, mais especificamente no livro Gênesis. Então, a gente consegue ali, ó, conhecer essa teoria no livro Gênesis. E aí, segundo essa teoria, Deus então criou o homem o quê? A sua imagem e semelhança, tá bom? Mas essa não é a única teoria. Vou chamar a atenção para vocês aqui só para essa imagem. Essa imagem aqui é uma pintura do Michelangelo, que está no teto da Capela Sistina. E a gente tem então o homem ali, ó, recebendo então o dom da vida de Deus. A segunda teoria é a teoria evolucionista. Essa teoria que ela foi criada por Charles Darwin no século XIX. Segundo essa teoria, o homem então ele é resultado de um processo evolutivo. Então, segundo essa teoria, tá bom? Darwin concluiu que as diferentes espécies de seres vivos se originaram há bilhões de anos de uma forma primitiva de vida que estava habitando os oceanos. Então, ao longo desses bilhões de anos, essa primeira forma de vida ali, ó, acabou se modificando de diferentes formas até chegar ao quê? Aos seres vivos atuais. Foi um processo lento, um processo ali, ó, contínuo, ou seja, até hoje a gente continua evoluindo segundo essa teoria. Uma coisa que eu queria deixar claro é que muitas pessoas começam a falar que Darwin concluiu que os seres humanos eram evoluídos a partir dos macacos. Pessoal, isso é um erro. Darwin nunca falou isso, tá bom? As pessoas elas acabaram se equivocando nessa ideia e essa ideia acabou sendo difundida. Não. O que o Darwin falou? O Darwin falou que tanto o homem quanto os grandes primatas, ali os gorilas, os chimpanzés, teriam um mesmo ancestral comum. Então a gente tinha esse ancestral que acabou então dando origem aí tanto ao homem quanto ao macaco. Tanto porque se a gente falar aí que o homem veio do macaco, existiria macaco hoje, gente? Claro que não, não é verdade? Porque se o homem veio do macaco, não existiriam macacos hoje. É só pensar um pouquinho, não é verdade? Então, segundo essa teoria, então esse processo evolutivo ele se dá devido à seleção natural. Então, é o seguinte,
Então, indivíduos de uma mesma espécie, eles apresentam então uma grande variação entre si. Alguns indivíduos então ficam mais bem adaptados ao ambiente por apresentar características que não aparecem nos demais. Esses indivíduos mais bem adaptados, eles têm chance de sobreviver e de deixar descendentes. Aqueles menos adaptados acabam entrando em extinção. Eu dei um exemplo para vocês na parte oral, né, num áudio que eu deixei para vocês, mas vou dar um outro exemplo agora. Por exemplo, as girafas. Vamos lá. A gente tem ali, ó, uma árvore alta, e nessa árvore alta a gente teria ali, ó, algumas girafas que têm um pescoço mais curto, que não conseguem se alimentar daquela copa da árvore que está bem alta. O que vai acontecer com essas girafas de pescoço mais curto? Elas vão morrer. Então, como elas vão morrer, elas não vão passar o quê? As características desse pescoço curto para os outros animais, né? Para os seus descendentes, porque não vai ter descendente. Ela morreu. E, em compensação, aquelas girafas ali que tinham um pescoço bem longo, que conseguia, né, chegar até as folhas, essa girafa ela vai conseguir o quê? Sobreviver, e ela vai passar essa característica genética, que é o pescoço longo, para os seus descendentes. Então, todas as girafas vão passar a ter o quê? Pescoço longo. Essa é a ideia, tá bom? Então, o meio ambiente então vai acabar selecionando aqueles seres mais aptos a continuar existindo. Tudo bem? Aqui eu quero mostrar para vocês, tá bom? Que a Terra, ela tem aproximadamente aí 4,5 bilhões de anos. Em compensação, a vida no planeta começou aí há 3,5 bilhões de anos atrás. Sabe, o homem, quando ele foi aparecer, aproximadamente ali, ó, 4 milhões de anos atrás. Isso a gente está falando do Australopithecus, tá? Nem é do gênero Homo. Então, a gente vê, se a gente fosse fazer uma conta, a gente podia falar ali, ó, num jogo de futebol, que tem 2 tempos. O homem apareceria o quê? Nos 45 minutos do segundo tempo. Então, você vê que o homem, ele tá aqui há pouco tempo, né? Se a gente vê aí a idade da Terra, então faz pouco tempo que o homem existe, e nesse pouco tempo que o homem existe, o quanta coisa boa e o quanta coisa ruim. A gente tá voltando lá no início da nossa aula, tá bom? Então, é uma coisa pra gente pensar, não é verdade? A gente precisa cuidar do nosso planeta, a gente precisa ser um pouquinho mais consciente, porque a gente depende do nosso planeta. E se a gente não cuidar do planeta, quem é que vai ser extinto em breve? A gente. Tá bom? Pessoal, ó, beijos para vocês. A nossa primeira aula fica por aqui. A gente vai ter a segunda parte da aula daqui a pouquinho. Vejo vocês lá. Tchau!